20º dia. A visão do lençol. A visão de Deus para nós durante toda esta pandemia do coronavírus tem sido alcançar os incrédulos com seu amor e graça. Enquanto muitos se apressam em demonstrar o juízo de Deus, nós repetidamente enfatizamos que o dia do juízo ainda não chegou e há salvação e cura disponível para todo o que crê. Não devemos usar da pandemia para condenar o mundo. Não estamos aqui para condenar, mas para agir como sacerdotes, ministrando na vida das pessoas, a fim de que se voltem para Deus. Creio que a história de Cornélio e a visão de Pedro servem para nós como uma analogia daquilo que o Senhor quer fazer entre nós nesses dias. Vivemos um tempo de recomeço. Ciclos foram concluídos e entramos em uma nova fase ministerial. A hora nona. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Atos 10, do 1 ao 6. Cornélio recebeu a visão do Senhor na hora nona, que é 15 horas. Esta foi exatamente a hora em que o Senhor clamou na cruz: Está consumado. Há um aspecto da obra que está consumada e da que está em andamento. A obra da redenção foi consumada, mas a obra de expansão do corpo de Cristo está em andamento. Nessa história, na verdade, houve duas visões. Uma é a visão que Deus deu a Cornélio às 15 horas e a outra é a visão que ele deu ao apóstolo Pedro no dia seguinte. Hoje gostaria de dar um enfoque diferente nessa história. A interpretação primária do texto mostra como Deus alcançou os gentios pela primeira vez, por meio de Pedro, numa época em que os crentes judeus sentiam que a salvação era apenas para eles. O coração de Deus é que o mundo inteiro seja salvo. É por isso que Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E também disse aos seus discípulos que eles deveriam ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quando Pedro descreve a visão de Cornélio aos irmãos de Jerusalém, ele diz que o anjo mandou chamar Simão Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. A salvação vem com palavras, e o homem de Deus precisa transmiti-las. Veja que o anjo mesmo não pregou, mas mandou chamar Pedro. Então Cornélio enviou homens a Jope para encontrar Pedro. Observe que Pedro estava em Jope, cujo nome significa formosa, linda. Creio que enquanto o mundo vive dias de medo e devastação, podemos experimentar dias felizes e anos cheios de delícias. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Jó 36:11. A visão de Pedro. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Atos 10:9. A sexta hora é meio-dia, 12 horas. É o momento do dia de maior brilho. Meio-dia foi também a hora em que Jesus apareceu a Saulo quando ele perseguia os cristãos, e o brilho do Senhor foi tão grande que o cegou. E ele só recuperou a visão quando conheceu Ananias, cujo nome significa a graça de Deus. Nessa história, creio que Pedro é uma imagem dos crentes. Estamos entrando num tempo de maior brilho, mesmo quando o mundo parece estar coberto de trevas. Estando com fome, quis comer, mas enquanto ele preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Atos 10, 10 e 11. Ele viu o céu aberto. O céu agora está aberto sobre nós. Houve um tempo em que os céus eram como bronze e as orações das pessoas não podiam alcançar Deus, mas por causa da cruz, os céus estão abertos sobre nós hoje. Contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Atos 10, do 12 ao 14. Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Quando disse isso, ele estava interpretando a visão literalmente, referindo-se a comer apenas carne ou comida kosher, mas os animais na visão simbolizam pessoas.
Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Atos 10, 15 e 16. Isso foi feito 3 vezes. Na palavra de Deus, o 3 significa algo perfeito e completo, assim como o 7. O Senhor Jesus orou 3 vezes no Getsemane. Paulo orou 3 vezes para que o espinho na carne fosse removido. Pedro negou Jesus 3 vezes, e Jesus o restaurou ao ministério com 3 perguntas. Quando o Senhor repetiu a visão 3 vezes, ele estava estabelecendo algo de uma vez por todas na vida da igreja. Mas ele poderia estar também gentilmente lembrando a Pedro: não seja rebelde, mas lembre-se do meu amor e graça por você. Essa visão que Pedro recebeu do Senhor é também a que o Senhor deseja que tenhamos neste ano. A mensagem é: não chame ninguém de comum ou impuro. Cornélio era um gentio que estava sinceramente buscando a Deus, e suas orações foram ouvidas. Deus mandou Pedro pregar a ele. Hoje também há pessoas buscando a Deus nos lugares mais improváveis, mas há algum Pedro entre nós com a visão de levar o Evangelho a elas? O Senhor quer estender o lençol diante de nós. Na cristandade hoje, rotulamos e classificamos as pessoas em grupos diferentes com base em seus pecados. Isso é errado, porque todos os pecadores precisam de Jesus da mesma forma. Estamos lutando por legislação, mas assim como a legislação não pode mudar o coração de um homem. Somente o Evangelho de Jesus Cristo pode mudar corações. Devemos pregar o Evangelho a todos. Ainda hoje há cristãos que nem aprenderam a lição básica da visão de Pedro. Eu vou todos os anos a Israel e uma coisa curiosa é que muitos grupos evangélicos não vão à cidade como Jericó e Belém só porque pertencem aos palestinos. Dizem que não querem dar dinheiro a muçulmanos, mas esse não é o Espírito de Cristo. O Evangelho é para todos, não devemos fazer nenhuma distinção. Cristo morreu por todos os pecadores. Você não pode ser salvo se não for um pecador. Somente pecadores se qualificam para receber o Salvador. Somente perdidos podem ser encontrados, e apenas doentes podem se qualificar para a cura. Deus ama e quer alcançar todas as pessoas. A história de Cornélio resolve a questão: se o coração de alguém clama pelo Deus verdadeiro, o Senhor enviará o mensageiro. Ele enviará sua palavra de salvação a essa pessoa, não importa o quanto sua vida esteja distante de nossos padrões. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Atos 10, 17. A visão que Deus deu a Pedro era simbólica. Não tinha nada a ver com animais, mas com pessoas. Deus estava dizendo a Pedro, e por extensão a nós, que todos precisam de Jesus. Independentemente de quão imorais essas pessoas sejam por fora, ou dos diferentes graus de pecado que pensamos que elas têm, todas elas agora estão em um lugar de favor por causa da cruz. Deus nos chamou para entregar a palavra de reconciliação a todas elas. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, Ele pôs todos num terreno igual. Todos podem receber sua grande graça e salvação. O coração de amor do Senhor pelas pessoas é muito maior do que imaginamos. Ele olhava para as pessoas e as via como ovelhas, sem o amor e cuidado de um pastor, e seu coração ansiava por elas. Quando o Senhor deu aquela visão simbólica de todos os animais sendo declarados limpos e como Pedro deveria comer deles, na verdade ele estava dizendo: encontre sua realização, seu prazer e sua satisfação interior nesses novos relacionamentos. Não tenha comunhão apenas entre pessoas que são judeus, mas também alcance aqueles que são gentios. O que eu purifiquei não chame de impuro. Eles estão hoje debaixo de uma luz favorável. Assim como fui misericordioso com você, serei misericordioso com eles. Como já foi dito, a interpretação primária dessa visão se refere à separação entre os judeus e gentios. A igreja até aquele momento ainda não aceitava os gentios, mas a partir dessa visão, tudo mudou. Creio que a aplicação para nós hoje é muito clara. Não devemos criar uma separação entre os diversos tipos de pecadores lá fora. Não devemos presumir que alguns estejam fora do alcance da graça de Deus. Na verdade, onde há mais pecado, ali haverá muito mais graça superabundante disponível. Essa linda história termina com a salvação de muitos. Esse foi o Pentecostes dos gentios. Foi o início da igreja dos gentios. Hoje, nós fazemos parte da igreja gentia que começou na casa de Cornélio.
Se Deus tivesse confinado o Evangelho a Israel, estaríamos todos perdidos. Mas porque Ele não o fez, multidões foram salvas. O que isso significa para nós hoje? O fato de Pedro não querer se aproximar dos gentios é uma forma de distanciamento social. As pessoas estão sendo estimuladas a viverem cada vez mais distantes por causa do medo do contágio, mas nós devemos seguir o caminho oposto e nos aproximar delas com a palavra do Evangelho. Precisamos viver uma vida de alguém que é amado do Senhor e também uma vida amando os outros. O Senhor deseja que tenhamos bons relacionamentos. Ele não quer que nos distanciemos de nossos entes queridos. Ele não quer que vivamos em conflito uns com os outros ou que tenhamos falta de perdão em nosso coração. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Atos 10, 19 e 20. Enquanto Pedro pensava na visão, o Espírito falou com ele: Ouço o Espírito falando com você nesse novo tempo. Creio que o Senhor falará conosco por meio de sonhos e visões proféticas, e isso resultará em muita salvação. A palavra que está no meu coração é que experimentaremos algo sem precedentes entre nós. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Atos 10, 24. Cornélio reuniu seus parentes e amigos íntimos. Enquanto ainda estamos tendo a igreja online, contate seus amigos íntimos e parentes e convide-os para ouvir a pregação da palavra de Deus, a fim de que também recebam de Deus pela internet. Depois disso, Pedro começou a pregar sobre o Senhor Jesus, e o ponto culminante de sua mensagem foi este. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Atos 10, 43 e 44. Quando Pedro estava falando sobre o perdão dos pecados por meio de Jesus Cristo, o Espírito Santo desceu sobre eles. Deus fez uma coisa nova e sem precedentes. A salvação nunca havia acontecido dessa forma antes. Nenhuma oração foi feita e mesmo assim o Espírito Santo desceu sobre eles e os batizou. Quando o povo judeu foi salvo pela primeira vez no dia de Pentecostes, Pedro falou sobre o batismo do Espírito antes de recebê-lo. Mas dessa vez, Deus estava se movendo de uma nova maneira e entre um novo grupo de pessoas, os gentios. É interessante que os capítulos 8, 9 e 10 de Atos relatam 3 conversões. Sabemos que todas as nações vieram dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Cão é o pai dos africanos, Sem deu origem aos povos do Oriente Médio, e Jafé é a origem dos europeus. No capítulo 8 temos a conversão do eunuco, que era etíope, e portanto descendente de Cão. Depois temos a conversão de Paulo, que era semita, e por fim a conversão de Cornélio, que era italiano, e portanto descendente de Jafé. Neste ano, veremos a salvação de muitas pessoas acontecendo de forma sem precedentes.